Estimado assinante, no programa de hoje trataremos da obrigatoriedade de se emitir e enviar a DOI nas operações de venda e compra com cessão de direitos. A instrução normativa atualmente em vigor, a número 1112 de dezembro de 2010, que aprova o programa e as instruções para preenchimento da declaração sobre operações imobiliárias, determina no seu artigo 2º que a declaração deverá ser apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou de alienação. Para a definição do que são aquisição e alienação, tem-se o Decreto-Lei número 1381, de dezembro de 1974, em cujo artigo 2º, parágrafo 1º, esclarece, entre aspas, caracterizam-se a aquisição e a alienação pelos atos de compra e venda, de permuta, de transferência do domínio útil de imóveis foreiros, de cessão de direitos, de promessas dessas operações, de adjudicação ou arrematação em asta pública, pela procuração em causa própria ou por outros contratos afins em que haja transmissão de imóveis ou de direitos sobre imóveis. Vistas essas definições, necessário salientar que o principal interesse da Secretaria da Receita Federal com a DOI é o de conhecer quem transmitiu o que, para quem, em que data e por quanto, a fim de que possa o órgão fazendário da União, entre outros objetivos, administrar a arrecadação do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, porventura, auferido na alienação de imóveis ou direitos a eles relativos. Nessa esteira, do ponto de vista das regras da DOI, declaração correta, então, é aquela que revela as informações adequadamente inseridas a partir do título que a originou. Não tivesse ocorrido a cessão dos direitos e o promitente outorgaria a escritura definitiva de compra e venda diretamente ao compromissário, em cumprimento ao compromisso. Ocorre, porém, que o compromissário cede a terceiros os seus direitos, ensejando nova operação, agora a de cessão de direitos à aquisição do imóvel. Obviamente que a lei admite a outorga da escritura diretamente do promitente, parte alienante no compromisso, ao cessionário, parte adquirente na operação de cessão de direitos, desde que o compromissário compareça ao ato formal e solene da escritura pública como anuente e cedente. Então, ele figura como parte adquirente na operação de compromisso e alienante na operação de cessão de direitos. Contudo, essa permissiva não descaracteriza a ocorrência das duas operações, ambas de natureza imobiliária, às quais se impõem as regras de tributação caso tenham sido auferidos ganhos tributáveis. Conclusão: encaminhar ao fisco uma única comunicação relativa à venda e compra, nesses casos, é omitir uma das operações ocorridas e, de certo modo, distorcer a outra. É informar em distorção dos fatos a realização do negócio imobiliário entre o outorgante e o outorgado, quando entre eles operação de alienação não ocorrera. Implica também omitir a cessão de direitos, operação não dispensada de comunicação por intermédio da DOI, o que dificulta o controle do recolhimento do imposto sobre ganho de capital, porventura auferido pelo, de início, compromissário, comprador, e depois cedente. Pelo exposto, conclui-se que dos atos notariais e de registro, envolvendo a venda e compra em cumprimento a negócios de compromisso e cessão de direitos,
devem surgir duas declarações, que, no caso em comento, devem conter as seguintes informações. Na primeira declaração, aquela relativa ao compromisso, devem ser observados data e valor de alienação da época de sua realização, figurando lá como alienante o promitente e como adquirente o compromissário. Na segunda declaração, esta já relativa à cessão de direitos, a segunda operação ocorrida, serão observados data e valor de alienação da época de sua realização, figurando como alienante o cedente, que na primeira vimos figurou como adquirente, e como adquirente o cessionário. Assim se dará, inclusive, se houver mais de uma cessão de direitos na cadeia negocial. Isso porque, para a correta aferição pelo Fisco Federal da possibilidade de ganho de capital ocorrido no hiato temporal entre o compromisso e a cessão de direitos, como dito, nada mais coerente do que se considerar na DOI da cessão as condições desta na data da sua celebração. E como os tabeliães de notas devem emitir, como vimos antes, duas declarações, uma para cada operação, e considerando o advento da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1239, de 2002, que passou a exigir dos registradores de imóveis a emissão da DOI, ainda que o tabelionato de notas já o tenha feito, deverá o registrador também seguir a mesma regra, ou seja, emitir, nesses casos, duas declarações. Tal providência evitará que sejam geradas incongruências nas declarações emitidas pelo tabelionato e pelo registro, que seriam prejudiciais ao usuário. Vale considerar ainda que a sistemática acima recomendada não poderá ser aplicada nos casos em que as cessões tenham sido apenas mencionadas para fins e efeitos históricos, sem anuência expressa do cedente, hipótese em que notários e registradores informarão tão somente a compra e venda, como se as cessões não tivessem ocorrido, ou seja, como se fosse uma venda direta do vendedor ao cessionário comprador. Além de não ter havido o comparecimento dos cedentes, em confirmação do declarado pelas partes, vale considerar que possivelmente faltarão dados relativos aos alienantes e adquirentes nas cessões de direitos meramente mencionadas. Sabemos que o assunto pode ensejar dúvidas e controvérsias, bem por isso eu aproveito a oportunidade para lembrar que a consultoria mantida pelo INR segue à sua disposição. Fique conosco e até o próximo programa.